O chimarrão é um hábito dos gaúchos e tem uma certa garrafa térmica que é a queridinha. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história da Termolar, essa empresa gaúcha que tem 65 anos de história. Quer saber mais? Então vem comigo. Eu sou a Marla Gás e este é o Construindo Marcas, um programa do Coletiva.tv. No episódio de hoje, estamos recebendo o Roberto Vickert, gerente de marketing, produto e e-commerce da Termolar. Seja bem-vindo. E também a Marta Becker, da Marta Becker Connections. Muito conhecida pela sua icônica garrafa térmica, a Termolar agora completou 65 anos, em 2023, né? Roberto, conta pra gente um pouco quem é a Termolar, assim, o que tem de resumo, se é possível, dessa história de 65 anos tão bem-sucedidos. Claro, Marla, eu costumo dizer que a Termolar ela é uma empresa gaúcha, de projeção mundial e com raízes uruguaias. E nós fomos fundados a nossa marca foi fundada por um uruguaio, né, Jorge Ardrizo, em 1958, que convidou um amigo de infância para criar essa marca. E hoje, há 65 anos trabalhando no segmento de soluções térmicas, a gente ainda consegue honrar esse legado e esse propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Somos uma marca companheira que busca prolongar esses momentos inesquecíveis. Sim, e muito vinculada a esse momento de lazer, né? Na hora do mate, né? A hora do café, que são momentos de conexão mesmo, né? Sim, é por isso que a gente costuma dizer que o nosso propósito ele carrega uma responsabilidade muito forte. Porque tu imagina naquele momento mais especial, que tu recebe alguém na tua casa, vai tomar um cafezinho, vai servir um cafezinho. É muito importante que aquele café seja servido num recipiente térmico, que ele seja bonito e que ele tenha uma boa tecnologia para conservar. Quando tu vai com a família fazer um piquenique, que tu possa pegar uma caixa térmica e o alimento está bem conservado, que a água esteja gelada. E é isso que faz o grande sentido de tudo aquilo que a gente trabalha, né? Prolongar esses momentos. Sim. E a Termolar tem essa conexão bem forte, assim, né? Com aqui o Pampa, né? Com o Uruguai, com os gaúchos. E exporta para muitos países também, né? Como é que funciona essa dinâmica, assim, de ser tão local e tão global? Para nós é um desafio muito grande, porque cada território, cada região onde a gente está é uma cultura diferente. Então nós precisamos entender os hábitos, entender os costumes e alguns produtos inclusive são feitos para atender os costumes daquele local. Nós lançamos, por exemplo, no ano de 2020 um produto para atender os hábitos das pessoas que tomavam tererê, onde o nosso grande foco era o mercado do Paraguai. Então a gente identificou, fazendo muita pesquisa, que as pessoas queriam um produto que ele tinha um dimensional, uma capacidade, uma característica, uma configuração muito específica. E aí a gente conseguiu desenvolver esse produto, que nós já tínhamos sido pioneiros e fomos muito bem sucedidos, né? Sim. A Marta Becker entrou nessa relação, assim, muito forte com os influenciadores, né? Com certeza. Conta pra gente vai um pouquinho fazer mais. um ano, quase um ano, né, Roberto, que nós estamos aí nessa parceria, minha agência, junto com a Termolar. E a gente entrou muito na área de imprensa, né, de trabalhar mídia espontânea. Boas notícias aí, que esse ano a Termolar foram várias ótimas coleções, parceria com o Grêmio, com o Inter. E também muito essa parceria com influenciadores, né? Porque cada vez mais, o que a gente sente na comunicação? A importância do relacionamento, né? Então, assim, não basta botar uma propaganda, porque daí o consumidor não interage. O mais importante é o consumidor, nesse caso, o influenciador, experimentar o produto, né? Conviver com o produto. Tem que ter uma conexão genuína, né? Exatamente, verdadeira. Então, o que a gente... Estávamos falando antes aqui de gravar. O que a gente faz muito junto com o marketing da Termolar? A gente antes pesquisa, não é mandar produto só para mandar, a gente pesquisa pessoas que tenham uma sinergia com a marca, pessoas que tenham uma sinergia com o produto, que a gente já sinta que use naturalmente, não é porque não está sendo pago e aí tem que usar aquilo, uma coisa fake. Ou gravando um público que foi roteirizado, né? Exatamente. Tem que ser muito genuíno, muito verdadeiro. Então, cada coleção, se faz um levantamento, né? Se trabalha a imprensa, mídia espontânea, né, com números, com diferencial, aí a gente tem, como eu digo, um jogo de xadrez, de entender qual é a colunista que vai dar em primeira mão e tal, e depois se trabalha também, né, em paralelo, com influenciadores que tenham sinergia com a marca e que sejam verdadeiros nos seus depoimentos. A gente trabalhou com vários, né, nacionalmente e aqui no estado, pessoas que realmente
usam e gostam do produto, que tem essa relação de afeto com o produto e com a marca. E que tem esse hábito, né? Que tem essa conexão com tomar água, com um hábito Exato. saudável, que consumam o chimarrão, ou entendeu? O mate, enfim, né? Que isso já seja parte da vida da pessoa, faça parte né? da vida da pessoa. E a gente até falava antes, e é muito verdadeiro, que a Termolar, ela tem essa conexão afetiva com as pessoas, né? Quando tu vai tomar um chimarrão, quando tu vai tomar um café, normalmente tu tá num momento agradável com um amigo, ou com um parente, ou com um filho, ou com mãe, ou com amigas, enfim. Então, eu acho que isso que é o bacana dessa marca. A gente trabalha com várias marcas, mas a gente sente que tem, a Termolar, as pessoas têm esse carinho pela marca, tem uma lembrança afetiva muito forte, né? Familiar, muitas vezes, piquenique, enfim, do chimarrão. E tem toda essa questão também que é muito bacana de divulgar agora, e a gente bate muito isso na imprensa, reforça muito, de modernizar. Ou seja, como o Roberto falava antes, né, Roberto? Tem a história, o passado, que a gente não tem por que não conservar, o que é bacana, mas tem que modernizar com cores. A Nathalie tem muito, é uma liderança que tem muito, né? Acho que o Roberto pode falar melhor sobre isso, essa questão da modernização, das cores, que combinam até com a decoração da sala, da cozinha, do café da manhã. Ela mesmo está virando quase que uma influenciadora, né, nas redes sociais, é uma guria super jovem, e ela mostra muito o café da manhã dela, com a Termolar. Isso eu acho muito bacana, isso, né? E isso eu acho que é um grande desafio de empresas que têm tanto tempo de mercado, né? Usar essa tradição, esse nome consolidado, essa credibilidade toda que esse background traz aí, mas se conectando com novos consumidores, com novos mercados, né? Isso certamente é um desafio para vocês, né? Com certeza, e mais do que nunca a capacidade das marcas se adaptarem a esses cenários que cada vez estão se transformando de uma maneira mais rápida. E isso é o que vai ditar a capacidade de perpetuação dos negócios. Com certeza, uma marca como a Termolar, que tem 65 anos de história, ela chegou com essa marca, que é uma marca que poucas empresas no Brasil ainda têm, porque ela respeita muito o seu passado. Mas a gente sabe que para garantir os nossos anos futuros e o presente, a gente precisa cada vez mais ter leituras mais rápidas de cenário, ter mais capacidade de adaptação, compreender os hábitos, a jornada das pessoas. Pesquisa é um valor fundamental para a gente dentro da Termolar. Nós fazemos questão absoluta, não sai nenhum produto dentro da empresa hoje sem passar por uma etapa do nosso time de inteligência de mercado, de inteligência competitiva, onde a gente vai entender hábitos, vai entender as dores das pessoas e como de fato a gente consegue ajudar. E depois que a gente faz esse mapeamento, nós fazemos protótipos, fazemos mais uma etapa de validação, vamos a campo, às vezes os projetos que na nossa concepção eram projetos lindos, o consumidor olha e diz assim, mas eu não preciso dessa funcionalidade. Eu quero uma coisa muito mais simples. Para nós, às vezes, é muito frustrante, porque a gente queria entregar alguma coisa muito maravilhosa. Mas aí a gente entende que realmente a gente serve às pessoas. Então, se faz sentido para elas, se a gente consegue agregar uma tecnologia e, acima de tudo, que era o que a Marta estava comentando antes, com a nossa gestão hoje da nossa CEO, a Nathalie Ardrizo, que é a segunda geração da família, né? Onde a gente foca muito em criar produtos que, além de objetos utilitários, eles também sejam objetos que eles se harmonizem com o ambiente, eles sejam também objetos de desejo. Então, os nossos trabalhos hoje, eles são focados em possibilitar que aquela garrafa térmica possa combinar com aquela sala de estar, com aquela cor da parede da cozinha, com o cantinho do café, que a cor daquele copo térmico que a pessoa hoje já tem uma necessidade, porque ela sai de casa cedo, ela vai para o trabalho, à noite ela vai para a faculdade, então ela precisa de equipamentos de hidratação, ou mesmo que vão conservar a bebida, que eles sejam práticos, mas que eles sejam lindos. A beleza e a praticidade. É um acessório. Beleza e praticidade, eles têm que fazer parte da vida das pessoas. Hoje fazem parte muito do nosso jeito de trabalhar. Sim. Me diz uma coisa, assim, recentemente entraram players internacionais com muita força no mercado nesse segmento aqui na região, né? Como é que foi esse movimento para a Termolar? Assim, que desafio isso representou? Olha, Marla, se manter no mercado sempre é um desafio, né? Seja pela entrada de novos competidores, ou seja pela capacidade das companhias de se adaptarem às mudanças. Então a gente entende que isso é muito benéfico. Diariamente entram novos players.
principalmente quando existem marcas que importam produtos prontos de outros lugares do mundo e às vezes vêm produtos que não têm qualidade. Então, sempre que um novo player entra e ele entra oferecendo qualidade, para nós é importante, porque ajuda a fortalecer a nossa marca. A Termolar é uma empresa que, desde a sua fundação, ela não trabalha sendo o preço mais baixo, porque a gente não abre mão de entregar qualidade. Em todas as pesquisas que a gente faz, a gente identifica que os maiores valores da marca são a qualidade, a tecnologia. Sim. Então as pessoas, os nossos consumidores, eles reconhecem esses atributos da companhia. E aí o que acontece? A gente precisa se manter ativo. Sim. Sim. Quando nós começamos, né, a questão de 15 anos atrás, existiam poucos competidores no segmento de térmico. Existia a Termolar, numa posição de liderança, e mais 2 ou 3 regionais. Hoje em dia existem dezenas de players. Sim. E com a facilidade do acesso, do consumo mundial, né? O concorrente está em qualquer lugar, né? Exatamente. Então, a gente olha isso sempre com bons olhos, porque faz com que a gente acelere alguns projetos, faz com que a gente olhe, às vezes, para lugar onde nós não estávamos olhando e, principalmente, reforça a nossa responsabilidade. Hoje nós temos mais de 700 pessoas diretamente envolvidas no nosso negócio, que trabalham para produzir mais de 10 milhões de garrafas térmicas e utensílios térmicos por ano. Então, a nossa responsabilidade, além de atender e servir bem o consumidor, é sim em manter e gerar essa ocupação e renda que a gente gera, né? Além de Porto Alegre e em outros lugares do Brasil. Sim, com certeza. E acaba trazendo, quando é sobre qualidade que a gente está falando, um olhar ainda mais atento para os processos, para que o produto continue sendo de qualidade, continue com essa referência, né, de qualidade. Há pouco tempo, assim, desde a Copa de 22, a Termolar lançou produtos relacionados à seleção uruguaia e a dupla Grenal, né? Com ícones da dupla Grenal, agora com o Soares, com os jogadores do Inter também. Como é que é essa relação com o futebol? É muito legal. É muito legal porque ela é muito espontânea. A nossa relação com o futebol, e eu diria que a gente sempre fica muito feliz sempre que um jogador latino-americano ganha uma projeção e ele vai para um grande clube da Europa. Porque eles praticamente usam Termolar. Então, naturalmente, né? Naturalmente. O argentino e o uruguaio, eles têm o hábito de usar aquela garrafa Revolution, que é a nossa garrafa 100% inox, embaixo do braço, e eles passam o tempo inteiro tomando mate. Então, eles ganham essa projeção e eles acabam trabalhando sem querer, obviamente, de uma maneira muito espontânea, como embaixadores da marca. Nós temos fã-clubes do Luis Soares na China. E as pessoas acabam seguindo o nosso perfil no Instagram, porque elas adoram o Soares, elas adoram o Messi, eles consomem Termolar. Sim. E aí eles acabam se intitulando os mateiros na China. Sim. E essas pessoas adquiriram o hábito do chimarrão graças a esses atletas. Olha só, o que é a questão do influenciador, o quanto é importante, o quanto realmente influencia, principalmente quando é verdadeiro, né? Sim, quando essa conexão é quando existe essa conexão de verdade, o quanto as pessoas sentem isso, né? E aí o que aconteceu com o projeto do Botija foi exatamente isso, um fluxo muito natural e verdadeiro. Acompanhando as notícias, obviamente, e através dos nossos parceiros no Uruguai, onde a gente já tem uma posição dominante, nós ficamos sabendo que estava tendo uma eleição para escolher o mascote da Copa. É lógico que a gente ficou na torcida, né? Ainda mais quando nós ficamos sabendo que uma das opções era uma garrafa térmica exatamente igual à nossa garrafa Revolution. Sim. Puxa, a gente fica muito feliz porque isso é uma manifestação espontânea, isso é uma manifestação popular, isso demonstra que há um símbolo inserido na cultura local. E que aquele produto está no imaginário coletivo, né? Que é o sonho de toda marca. E aí a gente ficou ali torcendo, será que vai dar? E realmente ganhou, né? Botija ganhou 2 vezes, foram feitas 2 votações e prontamente nós acessamos os nossos parceiros para que a gente pudesse oficializar, então. E aí quando nós fechamos esse negócio, nós apadrinhamos o mascote e aí a gente pôde dar nome, dar vida para ele e dizer que sim, Botija é a Termolar. Sim. Todos os jogadores uruguaios que foram para a Copa do Mundo ganharam uma garrafa Termolar. Olha. Eles estavam na Copa do Mundo do Catar, que foi a Copa do Mundo mais midiática de todos, por todo o impacto e toda a conexão global que ela existia. Claro. Então, nós ficamos com uma presença altíssima de marca. Claro.
O que acontece logo em seguida? A Copa do Mundo acaba em dezembro, né? Um grande jogador da seleção uruguaia, que já tinha tomado uma decisão de jogar no seu clube de origem, que foi o Nacional do Uruguai, sim, Luis Soares, assina com o Grêmio. Nada mais normal para nós do que ir atrás dessa parceria, porque Soares já usava a Termolar. Sim. Em todos os registros, em todas as fotos que a gente vê ele, sempre, né? Sempre com uma Termolar. Então esse projeto... Sim, ele já era um embaixador antes de haver uma relação comercial, né? Exato. É verdade. E é muito do que a Marta estava falando antes, são conexões verdadeiras. Verdadeiras. Sim. Não era forçado. Não, eu acho que com redes sociais a comunicação mudou muito nos últimos anos. Sim. Né? E cada vez mais tem que ser o comercial muito natural, né? Sim. Aquela coisa publi pago, como tu estavas falando. As pessoas sentem e ficam, será que ele usa aquilo mesmo? Será que ele gosta desse produto? Nesse caso, foi muito natural, sim, né? Então, era só potencializar, digamos assim. É verdade. Sim, só potencializar. E aí, se tu pergunta como é que está esse projeto, eu te digo assim, nós não imaginávamos que ele teria esse alcance que ele teve. Sim. Nós conseguimos espaços de comunicação. Muito, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Sim. E sempre importante salientar, em parceria nós, agência, marketing, e em parceria com o Grêmio e com o Inter sempre, claro, né? Com sim, todo o cuidado para seguir a cartilha ética, digamos assim, e que foi um projeto conjunto, né? O produto é Termolar, que é uma marca, né, super tradicional, reconhecida, né? Não é à toa que tem todo esse histórico, essa bagagem, com essa máquina que é os Soares, né? E que são os jogadores do Inter também, porque exatamente, tem a coleção, né? Com o Fernandão, tem o a coleção, com o Fernandão Sobis. Isso. No caso do projeto do Soares ainda, foi um projeto que foi uma costura muito delicada, muito complexa, porque realmente ele é uma pessoa extremamente fora da curva. Sim. Nós conseguimos fechar essa parceria, fechar esse contrato de licenciamento. A Termolar foi a primeira marca licenciada com um projeto envolvendo o Grêmio e Soares no Brasil. O Grêmio ficou muito feliz com a parceria, porque eles não tinham, na ocasião, nenhum produto que tivesse um valor agregado, um valor percebido como que a marca tivesse, como que nós criamos. Sim. E aí, realmente, o projeto teve um lançamento incrível. Sim. Bom, nós vivemos num estado que ama futebol, né? Vai e com o que, Grêmio, obviamente, Inter, né? quando a gente fala em futebol, tem uma polarização, tem uma grenalização. Mas a gente sabia que era muito importante a gente seguir um movimento depois do outro. Sim. Então, uma vez que a gente lança o projeto com o Grêmio e o Soares, que foi super bem recebido, a gente começa a trabalhar no projeto do Internacional. E aí os nossos desafios, porque esse projeto não podia ser parecido. Ele tinha que ter uma história muito verdadeira. Ele tinha que se conectar com uma identidade do clube. Sim. E aí uma informação legal, porque quando eu desenvolvi esse conceito, eu estava numa reunião com o pessoal do Internacional e eu falei isso para eles. Eu disse assim, gente, não se trata de fazer o mesmo projeto, se trata de fazer um projeto único para o clube. Sim. E aí nós buscamos na origem do clube, na identidade, através dos tempos mais gloriosos do Internacional, a gente foi homenagear, né? 3 lendas. Claro. Fernandão, Rafael Sobis e o Klemer, né? E aí com aquela frase que é muito icônica da torcida do Inter, né? Criando a coleção Nada Vai Nos Separar. No momento em que o clube estava criando e retomando essa energia, porque foi um projeto que a gente queria ter lançado e não dava certo, porque sempre tinha alguma questão de contrato. Imagina, era um projeto envolvendo a Termolar, o Esporte Clube Internacional e 3 atletas. Então era um acordo um pouco mais complexo para a gente fazer. Muitas partes, né? E o clube, os 2 clubes, por melhores que sejam, eles vivem o futebol. Sim. Então o Internacional estava no meio de uma Copa Libertadores, e aí o projeto avançava um pouquinho, ele parava um pouquinho, ele avançava um pouquinho, parava um pouquinho. E nós tivemos a felicidade de conseguir lançar o projeto depois da vitória histórica que o clube teve contra o River Plate. Né? Foi maravilhoso. E a torcida estava mais inflada ainda, então foi mais um projeto. E aí com a verdade do clube, a gente conseguiu ter uma repercussão incrível. E sabe, tem uma curiosidade também, que no caso do projeto do Grêmio, e aí quando a gente fala de marca, a gente tem que estar atento a todos os detalhes, né? Todas as garrafas da Termolar, que ela tem um sistema de rolha duplação, e principalmente nesses projetos
que nós criamos esse ano um novo sistema de servir, que a gente chama de rolha clique-mate, onde a pessoa não precisa mais puxar com o dedo, né? Tinha até uma questão de higiene, quando ela fosse servir a garrafa, ela simplesmente apertava na rolha. A garrafa do Grêmio, todas as rolhas que nós fazemos, elas são vermelhas, por uma questão de cuidado também. Sim, até associa com o que é quente, né? Exatamente. E como a gente ia fazer a garrafa do Grêmio com o bico vermelho? Aí ia dar crise. Então, para fazer esse projeto, nós mudamos a cor da rolha. Olha só, mudou o processo de produção. É o detalhe que faz a diferença, Com né? certeza. Os consumidores e os clientes, eles invadiram as redes sociais exaltando essa ação. Sim. Assim como quando nós lançamos o projeto do Internacional, nós mudamos a cor da marca Termolar. A nossa cor institucional é azul, mas nós ficamos, eu acho que umas 2 semanas assumindo um logotipo vermelho nas nossas redes sociais. Isso é bacana da gente até salientar, porque a agência trabalha muito com prevenção e gestão de crise, claro, né? Então tem que cuidar para uma coisa muito bacana, não ser um tiro no pé, não virar um problema. Exato. Então olha o cuidado que se teve para satisfazer todo mundo e que todo mundo gostasse, né? Não virasse um problema, uma coisa boa. Boa parte do estado fosse contemplada, exatamente, né? Exatamente. Senão poderia virar uma crise, né? A gente sabe como funciona aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. É assim, o nosso programa é Construindo Marcas e a gente trata a marca do ponto de vista amplo da palavra. Então eu queria saber de vocês, Marta, de ti e de ti também, Humberto, o que marcou mais vocês neste trabalho com a marca Termolar? Vocês estão aí há 1 ano juntos e já teve tudo isso, né, acontecendo. A tua experiência também dentro da marca, o que te marcou mais, assim, neste processo? Olha, a gente fez muita coisa bonita. Nós lançamos muitos produtos incríveis, produtos premiados no Museu da Casa Brasileira, Prêmio Bonancini. Todos esses projetos, nós fizemos projetos extremamente complexos na pandemia. A equipe em home office e nós desenvolvemos produtos muito bem sucedidos. Mas eu te digo que o que mais me marcou nesses quase 5 anos que eu tenho de Termolar foi quando nós pudemos auxiliar as famílias vítimas das primeiras inundações que nós tivemos agora no município de Mussum, Encantado. Foi inesperado e essa ação para a gente, assim como a ação que nós fizemos na pandemia, ela fez com que todos olhássemos e disséssemos assim, é sobre isso. As marcas, elas têm também um papel social, elas não são filântropas. A Termolar é uma empresa, ela é uma SA, ela precisa ter lucro para manter a perpetuidade do negócio. Mas se ela não tiver um valor de retribuir para a sociedade aquilo que a sociedade ajuda ela a manter, não tem sentido. Então, na pandemia, a gente poder ter ajudado inúmeras instituições com a doação de caixas térmicas, aonde a gente pôde ajudar a contribuir no processo de vacinação em massa da população, é uma coisa que eu guardo e eu conto para muitas pessoas. E agora, recentemente, a gente ter feito a ajuda através de doação de caixas térmicas e garrafas térmicas para as pessoas vítimas das enchentes, pessoas que perderam tudo, elas não tinham geladeira e de repente nós pudemos ajudar com uma caixa térmica para ela colocar alguns alimentos. E aí a nossa primeira doação nesse último ciclo agora, que aconteceu no mês de setembro de 2023, foram caixas térmicas e equipamentos de hidratação. Que legal. E nós entendemos que a gente já tinha feito a doação suficiente. Até que um dia eu estava em casa, tomando café da manhã, e na rádio eu escutei uma história de uma pessoa, mais ou menos uns 70 anos, e ele disse que ele tinha perdido tudo, e a única coisa que ele queria era tomar um mate. Mas ele não tinha mais cuia, e ele não tinha mais térmica. Marla, aquilo me tocou de uma maneira que na hora eu mandei mensagem para o time da Marta, e pedi, que é um time sensacional, nos atende super bem. Obrigada. E eu falei para eles, gente, a gente precisa reforçar e agora nós vamos doar garrafas e cuias, porque não é supérfluo. Principalmente para o gaúcho, tomar um mate em 1 hora do dia é um ato de extrema gratificação. Sim, que legal, que bacana. Muito bacana. Não, sem dúvida essa parte aí que o Roberto já falou das enchentes, eu acho que isso é fantástico, que algumas marcas
alguns clientes nossos, assim como a Termolar, se mobilizaram. Claro. Uhum. E isso mexeu bastante comigo. Essa questão do Grêmio e do Inter, sem dúvida, foi um trabalho fantástico, até porque a gente entrou direto com os influenciadores e aí entra tudo aquilo que a gente já falou dos depoimentos. E me marca muito, constantemente, e às vezes parece falar meio piegas falar isso, mas eu acho fantástico a gente ter uma mulher jovem, como a Nathalie, na liderança. Sim. Né? Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir nessa área de mulheres líderes, né? Sim. Mas ela é uma guria muito nova, tem 30 e poucos anos, né? Não sei bem a idade agora, mas 30 e poucos anos, e está fazendo um trabalho junto com o Roberto aí, com toda a equipe fantástica. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante na imprensa, mas para 2024 está no nosso plano aí a gente falar mais sobre isso, porque estimula, Com enfim. certeza. Representatividade importa, né? Importa, e realmente ela tem toda essa questão de trazer a tradição da família e tal, e da modernidade, que para mim é um ponto bem forte do trabalho com a Termolar. Que legal. Gente, muito obrigada pela conversa e acompanharemos os próximos lançamentos, os próximos passos da Termolar. Legal, obrigado. Obrigada, foi uma alegria. A gente se vê no próximo episódio.